acompanham as atividades da Messe de Amor. Estamos iniciando mais um programa de palestras no EMEA de Quadros. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos intimamente antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo um amparo dos nossos benfeitores espirituais que dirigem as atividades da nossa querida Messe de Amor, pedir o amparo da nossa benfeitora Noêmia de Quadros, que dá nome ao nosso programa e que ampara com muito carinho todas as mães que buscam essa instituição que há muitos anos, há mais de 4 décadas, tem levado a mensagem espírita e também a caridade material através de suas atividades. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, queridos benfeitores da Messe de Amor. Então, amigos, para nós é uma grande alegria podermos estarmos aqui hoje conversando, trocando ideias através dos meios virtuais. Nós que geralmente estamos nos bastidores do programa, nos sentimos muito felizes hoje em podermos ter essa oportunidade de participarmos com as nossas reflexões. Para iniciar a nossa reflexão de hoje, vamos ler uma pequena história que será a introdução da palestra de hoje. Havia um bairro relativamente tranquilo, onde morava uma família que era constituída por uma mãe e seus 7 filhos. Conta-se que era uma mãe muito dedicada e amorosa, que cuidou e proveu todas as necessidades de cada um de seus 7 filhos, com o devotamento e a abnegação peculiares a todas as mães. Não obstante todo esse amor, nenhum de seus 7 filhos retribuía os esforços de sua mãe como se era de esperar, depois de tanto receberem. Ela ainda não era idosa, contava apenas com seus 45 anos. Estava no auge da fase adulta, mas seus 7 filhos exigiam muito dela. E aos poucos suas forças e recursos foram se exaurindo. Seu rosto estava mergulhado em profunda preocupação, pois não sabia até quando teria os recursos que seus filhos cada vez mais demandavam. E a situação era tão preocupante a ponto de chamar a atenção inclusive dos seus vizinhos. Mas por mais debilitada que ela estivesse, fazia questão de continuar a cuidar dos 7 filhos com o mesmo amor. Certo dia, um dos filhos começou a perceber as mudanças em sua mãe. Notou o quanto ela estava desgastada, com marcas profundas na pele, e também aparentava ter dores horríveis nas articulações. Logo procurou e conversou com seus irmãos, pedindo que eles olhassem para sua mãe e vissem o quanto ela estava doente e precisando deles. Sugeriu que cada um encontrasse maneiras de diminuir os gastos e começassem a dividir entre eles os afazeres domésticos. Mas nenhum deles quis ouvir o único filho que havia percebido o mal que eles estavam causando àquela mãe tão generosa, e continuaram exigindo tudo dessa pobre mãe. E aí, os nossos amigos poderiam perguntar: Maurício, qual é o final dessa história? Como ela termina? Algum dos outros 6 filhos decidiu ajudar
aquele filho que tinha percebido o quanto a sua mãe estava cansada e com dores e com diversas preocupações? Como termina essa história? Nós não sabemos, pois essa história, meus amigos, ainda não terminou, porque ela é a história da nossa terra, é a nossa história. O bairro que nós falamos é o sistema solar. A mãe é a terra. Os filhos são os mais de 7 bilhões de espíritos encarnados aqui nessa terra. O único filho que cuida da sua mãe é a ínfima parcela de pessoas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com a terra, com os recursos, com a fauna e com a flora. Por isso, meus amigos, intitulamos a palestra como Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Certamente, alguns dos nossos amigos, quando leram o título da palestra, podem ter até imaginado que iríamos falar a respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós colocamos de propósito este título de uma forma provocativa, mas uma provocação não no sentido negativo, no sentido de chamar a atenção, de trazermos essa reflexão para o dia de hoje. Pois essa nossa mãe, meus amigos, ela está na UTI. E Allan Kardec, que estava muito, muito além do seu tempo, já naquele tempo se preocupava com essas questões. A palavra, por exemplo, ecologia, o termo desenvolvimento sustentável, ainda demorariam décadas, muitos e muitos anos para surgir. E Allan Kardec já traz no Livro dos Espíritos essa temática tão importante. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós encontramos as leis morais. A quarta lei moral é a lei de conservação. Nessa lei, Allan Kardec vai nos explicar que todos possuímos um instinto. Todos nós. Nos animais, ele é puramente mecânico. Em nós, seres humanos, esse instinto ele é racional. Esse instinto de conservação, ele é raciocinado. E Allan Kardec coloca um item nessa parte, nesse capítulo, que ele chama de meios de conservação. Que se nós formos comparar com o termo desenvolvimento sustentável, é basicamente a mesma ideia. Por isso, nós precisamos muitas vezes deixar os termos, as palavras de lado e nos focarmos na ideia. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos com esse pensamento de ler esses capítulos da lei moral, em específico a quarta lei moral, se nós pegamos e lemos com essa preocupação com o nosso planeta, nós vamos ver que Kardec já estava naquele tempo falando do desenvolvimento sustentável, que ele chama de meios de conservação. E ele vai perguntar: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. O supérfluo, o exagero, nunca o é.
Kardec, já essa é a questão 704. Já na 705, ele novamente vai perguntar para os benfeitores. É como se ele reformulasse a pergunta, a mesma pergunta, e ele faz novamente a pergunta no intuito de extrair mais informações. E ele reformula assim, perguntando: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Os benfeitores já tinham respondido que sempre a terra produz o necessário, quando nós nos contentamos com o necessário. Mas ele, como dissemos, no intuito de extrair maiores informações, pergunta: por que a terra nem sempre produz o bastante, nem sempre produz o necessário? Porque nós vemos várias pessoas, várias regiões muito carecidas de recursos. E os benfeitores vão dizer: é que por ser ingrato, o homem, né, no sentido de humanidade, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo, no exagero, o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontrar no dia seguinte, ou queixar-se por se achar desprovido de tudo? Quando chegar os tempos de penúria, em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Olha que interessante e que profunda a resposta dos benfeitores. Quando eles terminam a resposta dizendo: a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver, eles estão se referindo ao nosso estilo de vida. E nós vemos que o nosso estilo de vida é que tem trazido tantos males para a nossa terra, para essa mãe. Por isso, ela sempre nos forneceu tudo, mas nós sempre na ânsia de querer mais. O que o nosso estilo de vida causa de impacto no planeta? Grande parte desse impacto vem dos resíduos que nós jogamos na natureza. Tudo que nós produzimos geram resíduos. Desde o momento em que nós extraímos a matéria-prima da natureza, até o momento em que nós vamos nos desfazer daquilo, porque não nos serve mais. De modo que nós escolhemos cuidadosamente a palavra resíduo, porque nós nos acostumamos a falar a palavra lixo. Só que lixo no dicionário significa coisa que não tem mais utilidade, coisa que não serve para mais nada. E nós começamos a ver já há muitos anos os ambientalistas, os cientistas, dizendo da importância de nós reciclarmos, de nós darmos um fim útil para os nossos resíduos, porque eles são reutilizáveis. Não nos disse o cientista Lavoisier: no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não existe jogar fora o lixo ou o resíduo,
porque nós estamos dentro da terra. Então, quando eu levo a minha sacolinha de lixo lá na lixeira do condomínio onde eu moro e volto para dentro de casa, não significa que eu não sou mais responsável por aquele resíduo. Aquilo continua sendo a minha responsabilidade. Um dado da nossa cidade aqui de Ponta Grossa, no Paraná, aproximadamente 70% dos resíduos que são levados até o nosso aterro sanitário são constituídos de materiais recicláveis. 70% do lixo, como nós dizemos, que está no nosso aterro sanitário da nossa cidade, não precisaria estar lá. É desse impacto, meus amigos, que nós estamos falando, que os ambientalistas, os cientistas estão falando. Eu, Maurício de Campos, eu não sou ambientalista, não sou cientista. O nosso intuito aqui hoje não é vir com discurso moralista, por favor, de forma alguma. Eu, Maurício, sou apenas uma pessoa que há um certo tempo começou a se sentir muito incomodado com as questões dos resíduos que eu mesmo produzo. O que sai da minha casa, o que eu consumo, por que eu estou consumindo determinada coisa. Por isso, não se trata, meus amigos, de um discurso, de uma palestra moralista. De forma alguma. Apenas queremos trazer reflexões. Queremos mostrar que Allan Kardec, os benfeitores espirituais que trazem o Consolador Prometido, já no século XIX, já estavam preocupados com essas questões. Se nós pararmos para pensar, quando nós pegamos uma embalagem e vamos jogá-la na lata do lixo ou na lata dos resíduos, se eu olhar para aquela embalagem e imaginar ou me conscientizar de que essa embalagem é um pedacinho da terra, eu vou começar a olhar diferente para ela. Porque, meus amigos, dá muito trabalho separar os lixos, as embalagens, cuidar com a forma como eu estou cuidando da água, estou gastando muita água, eu estou comprando muita coisa, o meu guarda-roupa está cheio de roupa e eu estou comprando mais coisas. Quando nós vamos começar a pensar de forma ampla nessas questões, é uma coisa que incomoda, é uma coisa que nos traz uma certa perturbação no íntimo, porque nós começamos a ver que tudo isso são pedacinhos da terra. Se nós pararmos para pensar que o plástico que nós conhecemos hoje, que nós usamos, o primeiro plástico ou o primeiro material que se aproximou do plástico que nós mais utilizamos hoje, ele foi criado em 1909. Esse plástico, ele leva aproximadamente 400 anos para se decompor. Ou seja, todo o plástico produzido pelo ser humano até hoje ainda está na Terra. E muitos deles estão nos rios, nos mares, nas praias, nas matas. E são produtos químicos. O plástico é um produto químico totalmente artificial, feito em laboratório. Que quando ele está em abundância na flora, prejudica não só a flora, mas também a fauna. Precisamos pensar nos resíduos. Nós temos que nós temos que pensar que se cada um de nós transformarmos a nossa casa ou implantarmos em nossa casa
uma mini estação de tratamento, nós vamos estar ajudando de forma imensa o nosso planeta. Todos esses recursos que nós utilizamos, quando nós olhamos para eles como pedacinhos da terra, criamos uma mini estaçãozinha de tratamento, ou seja, isso é lixo orgânico, vai para o orgânico, lixo seco para o lixo seco. Isso daqui é reciclável. E eu levo até uma coleta seletiva, porque não basta separar e jogar no lixo comum, porque na nossa cidade ainda não tem coleta seletiva em toda ela. Mas existem os PEVs nas praças, em todos os mercados, em vários locais existem os PEVs, onde a gente vai jogar o nosso lixo reciclável. Esse lixo ou resíduo vai ser levado até uma cooperativa e vai ser separado. O que acontece quando nós fazemos isso? Nós pegamos um produto que nós criamos, que nós utilizamos, demos uma utilidade para ele, mas depois que eu consumo, eu separo e ele vai direto para a indústria, eu evito que esse material fique na natureza esperando os aproximadamente 400 anos para se decompor, para que a natureza possa fazer o trabalho dela. Então, nós encurtamos esse processo de reutilização, de decomposição, e a indústria vai utilizar para fazer outras coisas. Mas é necessário que isso chegue às cooperativas, que isso chegue até a indústria que vai reutilizar. Allan Kardec, depois dessas questões, ele vai dizer assim: para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. Olha que o pensamento de Kardec como estava à frente. Quando nós lemos esse trecho desse comentário, a primeira expressão que veio na nossa mente foi pegada ecológica, que é um termo que surgiu nos anos 90, e basicamente significa o quanto cada pessoa custa para o planeta. O quanto eu custo para o meu planeta. E lá nos anos 90, quando esse termo surgiu, quando eles foram fazer um cálculo aproximado da pegada ecológica que a nossa sociedade tinha, isso já lá nos anos 90, seria necessário para produzir recursos para a nossa utilização mais meia terra, para produzir e repor na natureza tudo o quanto nós estávamos tirando. Porque os males, essa exaustão que o nosso planeta vem sofrendo, é de nós retirarmos recursos e não reutilizarmos ele novamente. Aí nós precisamos retirar mais recurso e assim sucessivamente. E isso aumenta a nossa pegada ecológica. Já faz quase meio século que os cientistas e os ambientalistas estão se preocupando com essas questões. Desde que a Organização das Nações Unidas fez uma reunião que ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo, em 1972, eles criam um departamento específico na ONU para cuidar do meio ambiente. Inclusive, essa reunião aconteceu no dia 5 de junho de 1972. E esse dia que aconteceu agora, que passou agora recentemente, é considerado o Dia do Meio Ambiente. Então, meus amigos, a doutrina espírita já falava sobre isso, os cientistas já se conscientizaram sobre isso há um bom tempo. E nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso pensar, eu quero fazer parte daqueles 6 filhos que não se preocupavam com a sua mãe,
embora vissem o que ela estava passando, queriam apenas continuar usando dos seus recursos e da sua energia? Ou eu quero fazer parte, ou quero me juntar com aquele único filho que vai ajudar a escrever o final dessa história, porque o final será feliz, sem dúvida nenhuma. O próprio Cristo, que plasmou esse planeta, já nos disse, já nos ensinou: o reino dos céus está próximo. Virá um dia em que o nosso coração estará pacificado, e aqueles que não se afinizarem com a vibração do planeta serão conduzidos a outros ambientes. Então o final da história vai ser escrito de uma forma feliz. Mas eu vou fazer parte daqueles que escreveram esse final? Ou eu vou fazer parte daqueles que foram embora e foram ter que ajudar outro planeta a se desenvolver e viver desse modo exilado, longe dos nossos corações, dos nossos amores, daqueles espíritos que nós agora encarnados não lembramos, mas que todos temos os nossos amores, os amores encarnados. Queremos deixá-los aqui e ir embora para um outro planeta porque nós não nos preocupamos com o nosso? Há muitas moradas na casa de meu pai. A nossa morada atual é essa. E nós precisamos cuidar da terra. O benfeitor Constantino diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Olha que frase motivacional que nos motiva a nós pensarmos na maneira como nós estamos consumindo, né? A pensarmos o que realmente é necessário. Os bens materiais, que são neutros, o problema aqui não é esse, não são os bens materiais o problema. O problema é a nossa relação com eles. Como eu me relaciono com os bens materiais. Mas eles são o amor a esses bens é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento. Quando eu amo mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, eu tenho um enorme entrave entre mim e o progresso. Ou poderíamos dizer entre mim ou entre nós e a felicidade, a um mundo melhor. Allan Kardec, ele vai questionar essa questão do que é necessário e do que é supérfluo. Ele pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Por isso, o intuito nosso hoje é trazer uma reflexão, porque decidir o que é importante para mim e o que não é importante é uma questão minha, é uma questão pessoal. Cada pessoa, cada um de nós temos um estilo de vida, cada um de nós temos uma profissão determinada, temos um número X de familiares, passamos por experiências diferentes, cada um de nós está numa região diferente. Então isso é uma questão íntima de cada um de nós. Nós temos que pensar que nós criamos necessidades que não são reais. Por exemplo, a necessidade de
trocar um aparelho de celular todo ano, a necessidade de trocar de veículo todo ano. Lembramos mais uma vez, a questão, o problema não é os bens materiais. Aqui nós estamos falando, nesse momento, ao tratar do necessário, do supérfluo, nós estamos falando de consumo. Precisamos lembrar, eu sou livre para consumir, mas eu preciso lembrar que tudo que eu estou consumindo foi retirado da natureza. Se eu troco de celular todo ano, o que acontece com o celular que eu troquei? Eu vendo para uma outra pessoa, ele é reutilizado, eu levo até um local onde compra-se ou onde recebe-se lixo eletrônico para ser desmontado e usar cada pecinhas dele. Quando eu troco de roupa, eu compro uma roupa nova, eu deixo a outra roupa no guarda-roupa, mofando, ou eu levo para um bazar? São questões, são opções que eu vou fazendo que dizem respeito a mim. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso trazer essa reflexão para mim, para a minha vida. Porque reduzir é desapegar. Eu preciso ir desapegando das coisas. E pessoal, a questão de reciclar, apenas reciclar, isso era lá nos anos 80, nos anos 90. Hoje, em 2021, não se trata apenas de reciclar, se trata de consumir menos. E olha, no século XIX, os benfeitores, através do Consolador prometido por Jesus, já nos diziam que nós alteramos a nossa constituição física e criamos necessidades que não são reais. Recentemente, salvo engano no ano passado, foi encontrado fibras de poliéster, fibras de roupas, nos peixes da Antártida. Lá num dos polos do nosso planeta, onde não tem indústria, não tem cidade, quase ninguém mora, é onde tem um dos climas mais severos do planeta. Nos peixes de lá foram colhidos fibras de tecido, de roupa. E essa fibra é a fibra que sai pela nossa máquina de lavar. Vai para o rio, vai para o esgoto, vai para o rio e vai para o mar. E as correntes marítimas vão levando essas coisas. Todos já sabem, é uma notícia que foi até divulgada na internet, na televisão. Se a gente continuar usando copinho de plástico como a gente está usando hoje, em 2050 vai ter mais copo de plástico no mar do que peixe. Esse copinho de plástico é aquele material que leva aproximadamente 400 anos para se decompor. Então, imaginemos, reflitamos quando nós pegamos esses dados científicos, quando nós pegamos esses apelos que os ambientalistas fazem e colocamos lado a lado com o espiritismo, porque o espiritismo é aquela doutrina que vai pegar a religião de uma mão, a ciência na outra, e as duas vão caminhar juntas. E é por isso que estamos tratando disso no Livro dos Espíritos, por isso que é tratado disso, melhor dizendo, no Livro dos Espíritos. Nós podemos, por exemplo, ir adicionando pequenas alterações no nosso dia a dia. Nós não precisamos nos tornar do dia para a noite em ativistas, ambientalistas especializados. A natureza não dá saltos. Nós podemos ir modificando pequenos hábitos, começando pela seleção do que nós estamos levando para a lata dos resíduos.
Que resíduo que é esse? Isso aqui é plástico, isso aqui é lata, isso aqui é uma embalagem. Olha, em Ponta Grossa tem a campanha da Tampinha Solidária. Uma fábrica que utiliza o material das tampinhas, porque o material da tampinha, se nós pegamos uma embalagem de refrigerante, por exemplo, a tampinha é o mais caro daquela embalagem, porque ela é feita de um plástico específico lá. E essa fábrica da nossa cidade utiliza ela. E essa nós não sabemos qual é, porque quem faz a campanha são freiras de um convento da nossa cidade, que ganharam do dono dessa fábrica uma máquina de fazer fraldas geriátricas, fraldas para adultos. E essas freiras fazem as fraldas, absorventes também, absorventes íntimos para as mulheres carentes, para os idosos carentes, que não têm dinheiro para comprar. E só quem usa esses objetos sabe o quanto eles são importantes. Então, as freiras elas fizeram a campanha da Tampinha Solidária. Agora, inclusive, até nos mercados tem lá um recipiente onde a gente separa as tampinhas, leva porque foi a única coisa que o dono da fábrica pediu foi assim, consigam tampinhas para nós, porque é o material que a gente mais usa aqui. Então foi uma troca. Olha que um exemplo lindo de solidariedade. Um outro exemplo lindo é o Brasil Sem Frestas. Irmãos nossos abnegados que pegam embalagens de longa vida, né, de leite, de creme de leite condensado, eles, né, pegam esse material e forram barracos nas favelas, porque essa embalagem ela protege tanto do frio quanto do calor. Quando é no verão, imagine um barraco com uma tábua de porta de guarda-roupa, uma tábua de madeira, uma tábua de outra coisa, um eternite sem forro, o calor que eles não passam no verão. E essa embalagem, quando eles formam a casa por dentro com essa embalagem, eles isolam tanto o calor quanto o frio. E fica muito bonito. É só pesquisar, digitar na internet Brasil Sem Frestas. Em Ponta Grossa nós temos irmãos que fazem esse trabalho. Então nós podemos ir separando desta maneira o que nós produzimos. Nós sabemos que o consumo exagerado tem um problema totalmente direcionado com a água. Porque quando toda a indústria, seja ela alimentícia, seja ela do que for, um dos recursos que a indústria mais utiliza é a água. Para produzir coisas que a gente nem imagina. Eu estou agora olhando para uma câmera de celular. Eu não sou engenheiro eletrônico, mas eu tenho certeza que para fazer esse celular, em algum momento foi necessário um processo que utilizou água. Então, se eu consumo menos, a indústria precisa produzir menos. E significa que ela retira menos matéria-prima da natureza. Se eu, por exemplo, eu não preciso, nós sabemos que o consumo de carne vermelha é um dos grandes vilões do efeito estufa, pois o boizinho, a vaquinha, quando come, a digestão produz gases que são do efeito estufa. Então, eu não preciso, a partir de hoje sou vegetariano. Para aqueles que desejam parar de comer, tudo bem, ok. Mas eu penso, mas eu gosto de comer. Mas eu posso diminuir o consumo. Eu posso estabelecer um dia onde eu não me alimento com carne. Eu posso adicionar experiências vegetarianas no meu dia a dia. Eu posso adicionar experiências veganas sem ser vegano. Eu posso simplesmente chegar no restaurante e falar: hoje no meu almoço eu não vou comer nada de origem animal.
Eu vou me alimentar apenas de grãos, verduras e legumes. É uma coisa que vai ajudar. Eu paro e penso, mas se eu fizer só eu fazer isso, vai adiantar? Vai, adianta. Porque cada um que muda um hábito melhora como um todo. Porque acreditemos, meus amigos, existe, ou melhor, acreditemos não, existe uma lei que Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de progresso. Então, a todo momento está havendo o progresso, seja do planeta, seja da fauna, da flora e de nós também. Então, todo dia tem alguém mudando um hábito, todo dia tem alguém, puxa, eu vou fazer uma faxina no meu guarda-roupa, eu vou tentar reutilizar a minha roupa. Eu tenho essa roupa aqui, ela tá velhinha, mas existem costureiras que fazem verdadeiras mágicas, alfaiates que fazem grandes trabalhos com roupa usada. A gente pode aprender na internet, inclusive, a fazer modificações na roupa e a gente pode ter uma roupa nova com a roupinha que era velha. Pequenos hábitos. Tenhamos certeza, meus amigos, que quando eu modifico um hábito meu aqui, ali, logo adiante, tem uma outra pessoa modificando um hábito igual ao meu. E assim nós vamos progredindo, assim nós vamos cuidando da nossa mãe e nós vamos melhorando o nosso planeta. E vamos adquirindo as credenciais que nos permitirão ficar na Terra e escrever o final feliz que será escrito um dia. Para irmos para o nosso encerramento, Allan Kardec diz assim: o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram esses preceitos, que ditaram essas respostas, não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. É o sentimento de caridade que leva o homem a se prestar mútuo apoio. Vamos nos apoiando uns aos outros. A lei que vigora no universo é a lei de amor. A lei de amor é a lei de solidariedade. Sermos solidários uns com os outros, sermos solidários com o planeta, sermos solidários com os animais, com as plantas, é desenvolver a lei de amor no nosso coração. Mas como Kardec disse aqui, tudo é relativo. Não precisamos voltar a viver como o selvagem. Basta utilizarmos a razão. Basta ouvirmos os cientistas, os ambientalistas, os professores. Basta a boa vontade, como diz Allan Kardec. E não nos preocupemos, amigos, se eu ou se você que está me ouvindo nesse momento decidir mudar um hábito, decidir falar, não, eu quero entrar nessa turma aí que vai escrever o final feliz da Terra. Não se preocupe se mais ninguém na sua casa quiser fazê-lo. Se você olhar, mas eu estou tentando fazer, mas parece que não adianta, porque eu olho na lixeira do meu condomínio e eu vejo montanhas de resíduos, tudo misturado. Eu acho que não está adiantando. Está adiantando, porque esse é um trabalho íntimo de cada um de nós. O último dado que nós vamos trazer para finalizar. Um dado que está disperso nesse capítulo é que todas as vezes que os benfeitores mencionaram a humanidade, eles o fizeram no singular.
O homem, o árabe, o homem criou necessidades, o homem não sabe o limite do necessário e do supérfluo, sempre no singular, porque é um trabalho íntimo de cada um de nós. E imaginemos, meus amigos, a alegria de Jesus, a alegria dos seus auxiliares, que levaram 4,5 bilhões de anos para plasmar esse planeta, para que a nossa humanidade pudesse desenvolver a razão, desenvolver o sentimento de amor nos nossos corações, como nós estamos tentando fazer hoje. Imagine a felicidade do nosso mestre e dos seus auxiliares quando eles observam um filho da terra que era descuidado, que não pensava muito nisso, mas de repente começa a pensar e muda e vê que a consciência vai nos trazendo uma espécie de paz, que é só a consciência tranquila, que é só o dever cumprido pode trazer. Então, meus amigos, vamos pensar na Terra, vamos pensar no planeta como um todo, na fauna e na flora, na humanidade, pensar nos nossos benfeitores espirituais que estão apenas esperando a nossa mudança, a nossa renovação. Muito obrigado pela atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Muita paz.